Vamos falar agora sobre o papel da SIDASC, como é aplicado esse serviço aqui em Blumenau com o médico veterinário da SIDASC aqui na cidade, o Augusto Enéas Upmor. Falei certo, Augusto? Falou certo. Opa, que bom. Que está aqui com a gente nesta manhã. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela tua participação nesta manhã aqui no nosso programa. É importante falar qual é o papel da SIDASC aqui na cidade. Bom, a SIDASC ela é um órgão estadual, então o que as ações que são feitas aqui na cidade, aqui na região, são as mesmas feitas no estado inteiro. Ele é um órgão de defesa sanitária e ele tem algumas divisões de setores técnicos ali. A minha especificamente é na parte de defesa sanitária animal, mas a SIDASC também trabalha com defesa sanitária vegetal e o serviço de inspeção de produtos de origem animal para estabelecimentos que comercializam para o estado inteiro. Então são esses três setores da área técnica que trabalha a SIDASC. Quando a gente fala em SIDASC, a gente lembra muito do meio rural, né? Sim. Mas olhando Blumenau, principalmente quem mora mais no maior foco da cidade de Blumenau aqui, a gente vê uma área muito extensa urbana, pouca área rural, ou até exploração rural. Mas você que roda para cima e para baixo, acompanhando tudo isso, como é que é essa questão da extensão rural aqui no município de Blumenau, né, do trabalho de vocês? Tá. Blumenau pode não parecer, até realmente pela extensão urbana que a gente tem aqui. A gente tem uma produção animal e produção de alimentos relativamente grande para uma cidade tão urbana como é Blumenau. Nós temos aí quase 1 milhão de aves produzindo ovos em Blumenau. Nós temos algumas granjas de aves para corte. Nós temos na região, não só Blumenau, mas Indaial, Gaspar, Luiz Alves, né? Tem granja de reprodução de aves. Indaial, por exemplo, tem o maior exportador de marreco que nós temos aqui no Brasil, então tem uma importância significante nisso aí. A Vila Itopava é uma área ainda muito rural, né? Tem uma área de produção muito grande. A própria Itopava Central ainda também tem uma produção importante de animais. O básico nosso aqui é a agricultura familiar. Mas nós temos a agricultura comercial, a pecuária comercial bastante difundida aqui também. E a nossa base aqui é mais aves, ovos, temos suínos também? Tem suínos também. Blumenau tem algumas granjas comerciais de suínos, que a gente chama UPL, que são unidades produtoras de leitões. Tem duas, basicamente, que são bastante importantes, que giram em torno de 200 matrizes, né, de suínos, né, porcas. Tem abatedor também, então assim, a produção aqui, por mais que não pareça, a gente tem uma quantidade de bovinos de quase 9 mil cabeças na cidade de Blumenau, né? É uma cidade urbana com uma quantidade de animais assim desse porte é importante. Que a gente costuma não ver, né? Não vê. Fica muito focado em uma região específica da cidade e o rural está muito afastado, né? E deve. É importante que seja afastado. Uma das principais funções da SIDASC na parte animal, eu conversando da área que é o meu setor de trabalho, é o controle de doenças, né, que são doenças de notificação. Essas doenças de notificação elas são listadas em uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, então são doenças que são de controle no Brasil inteiro. E elas também respeitam a normas e listagens de doenças no mundo todo, da Organização Mundial de Saúde Animal. Então, tudo que a gente faz aqui, o mundo fica sabendo também. Não é uma coisa exclusiva daqui, local, regional ou até nacional. Então, a gente faz esse controle. E essas doenças, por que elas estão ali? Por que elas são notificadas? Por que elas são de notificação obrigatória? Ou elas têm uma importância econômica muito grande, ou elas têm uma importância zoonótica muito importante, ou seja, são doenças que podem passar para a gente também, né? Por isso que é importante, então, que saia um pouco do meio rural, fique localizado lá até para não ter tanto risco. A própria produção em si gera resíduos, gera cheiros, então isso aí pode atrapalhar o convívio urbano normal,
por isso acaba ficando um pouco mais retirado. Na questão de doenças, o que mais preocupa por aqui? Olha, Blumenau, especificamente em Blumenau, nós temos um caso de mormo acontecendo aqui que está ainda ativo, né? Cidades da região também tem alguns casos de mormo acontecendo. Mormo é uma doença de equídeos, de cavalos, que está acontecendo aqui em cavalos, mas é uma doença zoonótica, então a gente também pode pegar. É uma doença sem cura, é uma doença sem vacina, para nós também, né? Que tipo de doença é essa? Explica para gente. É uma doença bacteriana, ela é transmitida, os animais mais susceptíveis a essa doença são os equídeos, né? Cavalo, burro, mula, jumento, né? Esses animais, asno. Só que o ser humano também pode pegar a doença, apesar de não ser tão susceptível quanto é um cavalo. Carnívoros também têm uma possibilidade de pegar. E ela se caracteriza por formação de nódulos, principalmente na cavidade nasal e na pele. E esses nódulos eles podem estourar, formar feridas. Essas feridas não cicatrizam e todo o conteúdo que sai dali acaba sendo um conteúdo contaminante. Então, se algum outro animal tiver contato, ou uma pessoa tiver contato com esse material, corre o risco de se contaminar. E os cavalos, por serem mais susceptíveis à doença, eles correm o risco de pegar, inclusive, dentro de bebedouros, de coxo, quando é compartilhado, se alimenta e bebe do mesmo lugar, eles podem pegar dali. Nós temos casos dessa doença aqui na cidade? Tem um caso em Blumenau. Um caso em animal? Em equino. Mormo, no Brasil, nunca foi diagnosticado essa doença no Brasil. Não foi feito o diagnóstico oficial em humanos, dela. né? Em humanos, nenhuma ainda. Nos tranquiliza isso, né? Um pouco. Nos tranquiliza. Mas então tem um caso de um animal com os sintomas dessa doença. Ela não aqui tem na sintomas. Cidade. Não tem sintomas? Não tem. Esse animal especificamente. Porque o mormo, o período de incubação da doença, que é justamente o tempo em que a bactéria entra no corpo, até ela começar a gerar a doença em si, que esse é o período de incubação, ela pode ser de alguns dias, mas pode ser de alguns meses também. Então, às vezes, o animal está incubando a doença e não está apresentando sintomas. Esse animal especificamente não tem sintomas aparentes, né? Pode, às vezes, ter lesão em órgão, mas nos órgãos a gente não vai conseguir ver enquanto o animal está vivo ali. Então, a princípio, ele não tem sintomas. Ele se mantém isolado, a propriedade se mantém interditada, então todos os animais que estão lá, eles não podem sair, não pode entrar animal ali, não pode sair material biológico dali de dentro, até que o caso seja concluído, fica nessa situação. E tem cura? Não tem cura e não tem vacina. Não tem tratamento e não tem cura. Tratamento e não tem vacina. Quer dizer que o animal é condenado? No momento em que está contaminado, pela legislação vigente hoje, esse animal ele precisa ser sacrificado, é um sacrifício sanitário, e é feito teste nos outros animais que tiveram contato com ele na propriedade para ver se esses animais estão livres ou não. Os que apresentarem algum sintoma também são isolados, né? Exatamente. Mas olha só que tristeza, né? Perder um animal por causa de uma doença dessa, né? Então, um caso já registrado aqui. Além do mormo, quais outras doenças também que vocês constatam aqui na região? Blumenau é uma cidade muito importante para a questão de raiva de herbívoros principalmente, né? A gente considera uma região endêmica aqui. O que significa? O vírus ele circula aqui na nossa região. Se ele não está nos animais de produção, ele pode estar nos morcegos, né? É uma região que tem muito morcego, de tudo quanto é tipo de espécie diferente, mas ele também pode se manter ativo nos animais selvagens, né? Então, a gente fez um trabalho muito grande em parceria com muitos órgãos aqui no município, no ano de 2014, que coincidentemente foi o meu primeiro ano de trabalho em Blumenau, na Cidasc, e nós tivemos um surto relativamente grande de raiva aqui na região. E nessa situação, em parceria com a prefeitura, alguns órgãos da prefeitura, alguns outros órgãos do estado também, nós fizemos uma vacinação em regiões que são as regiões que estavam ocorrendo os focos de raiva. A partir daquele momento, nós nunca mais tivemos diagnosticado raiva em herbívoros aqui na nossa região, no município, né? Mas tem na região, porque morcego voa alguns quilômetros se precisar de alimento. Então a gente rodeio, nós tivemos alguns casos há pouco tempo atrás. Timbó e Indaial tem a mesma incidência de raiva que a gente tem aqui,
né? Então é uma doença preocupante para nós. A gente também pode pegar essa doença e, assim como o mormo, ela também não tem cura, mas diferente de todas as outras, raiva é 100% letal. Uma vez que pega a doença e inicia-se o sintoma dela, não tem mais volta. É assustador. Por que a gente tem tanto morcego aqui na nossa região? O que caracteriza a nossa região para atrair tanto morcego? Clima úmido, a geologia, muitas rochas, né, os morros com bastante pedra. Morcego, ele depende muito da espécie, mas na sua grande maioria eles têm a predileção por áreas escuras e áreas com pouco barulho, né? Isso, como a gente tem uma área de mata muito grande, com muita rocha, qualquer rocha sobreposta uma outra forma um buraquinho que é suficiente para ele formar um abrigo ali para ele, né? Então a gente tem essa característica geológica na região que favorece, e aí nós temos muito morcego aqui. O morcego que é importante para o ciclo da raiva é o morcego hematófago, que é o que se alimenta de sangue, né? E a gente tem esse morcego em diversas regiões aqui do nosso município. Esse é um morcego que a gente tem condições de fazer um controle populacional e um controle de monitoramento. Todos os outros eles são protegidos, né, por legislações ambientais. A gente identifica, mas a gente não pode fazer nenhum tipo de controle. Todavia, em outubro do ano passado, nós tivemos um caso de raiva aqui em Blumenau, na Itopava Central, raiva em morcego. Um morcego urbano, esses morceguinhos que a gente vê voando assim. Sim, esses que ficam enchendo o saco no forro de casa. Esses aí, né? Então, teve um caso desse aqui num prédio, num condomínio aqui em Blumenau. Ele foi encontrado se batendo na varanda de um dos apartamentos. A pessoa comunicou ali a vigilância foi lá, coletou esse animal, fez exames e deu positivo mesmo, né? Então, pode existir outros morcegos que não hematófagos contaminados. Que esses morcegos brigam entre si, e na hora da briga um pode contaminar o outro. O que a gente orienta para esse tipo de situação é nunca tocar nos animais, de preferência bota um balde em cima ou algo parecido até que o órgão venha ali ver do que se trata, para que os animais de companhia também não tenham contato. Por mais que esse animal não se alimente de sangue, para se defender ele morde. Chamar a vigilância sanitária é o primeiro passo? Para morcegos desse tipo, sim. Não matar, urbanos, né? Porque muita gente, quando vê, como é que eu vou fazer para eliminar isso? Inclusive, isso pode acontecer muito das pessoas terem casas, né? E ter muito morcego ali no sótão da casa, e as pessoas tomarem alguma providência para evitar isso. Eu não sei se já chegaram a te procurar para... Esses morcegos não são competência da cidade. Como lidar com isso, Então, sempre que alguém liga para nós relacionados a esse tipo de espécie de morcego, a gente orienta a comunicar à vigilância sanitária do município. Eles têm a competência para trabalhar nesses animais. A SIDASC, como é um controle de doença, a gente executa programas sanitários do governo. E uma das doenças de programa é a raiva em herbívoros. Então, a raiva em herbívoros ela acontece por causa dos morcegos hematófagos, que são os que se alimentam de sangue. Esses morcegos aí a gente atua, são esses morcegos. Esses que vivem mais na mata, né? Sim, esse especificamente ele é um morcego agressivo e ele definitivamente não gosta de luz e não gosta de barulho. Então a gente vai encontrar ele em matas, em casas, em construções abandonadas, em locais mais isolados. Ele só sai dali para se alimentar. Ele se alimenta, ele volta para um lugar mais tranquilo. A questão dos macacos também é uma questão de atenção da SIDASC? Não é de atenção da SIDASC, é atenção da vigilância também. Também. É vigilância epidemiológica daí nesse caso, né? Então a vigilância epidemiológica cuida por causa principalmente da febre amarela, né? Então é uma doença zoonótica para as pessoas, é uma doença de importância urbana. Então a SIDASC não se mete muito nisso aí porque não tem muita importância econômica, né? Em que casos nós devemos recorrer ao veterinário da SIDASC? Algumas doenças que são importantes, que são de notificação obrigatória, é importante as pessoas terem conhecimento da instrução que lista esse tipo de doença, porque pela legislação, todo cidadão tem a obrigação de notificar essas doenças no caso de uma suspeita.
Suspeitas de tuberculose no animal, brucelose, o mormo, doenças de raiva, sinais de raiva. O que é o mais importante? Quando a pessoa tem animais em casa, exceto cão e gato, que aí é competência da vigilância mesmo, exceto cão e gato, toda a criação de animal, inclusive abelhas, ter o cadastro na SIDASC, vir conversar na SIDASC, eu tenho determinada criação de animal, eu quero criar. Então a pessoa vai na SIDASC, no momento que ela faz o cadastro, a gente já passa todas essas orientações para ele, inclusive da própria doença, como identificar uma ave doente, como identificar uma abelha doente, um cavalo doente, assim sucessivamente. Que facilita até o trabalho que faz com as abelhas, por exemplo, né? Aqui que tu já encontrou 2, né? Já. Já encontrou 2 aqui que criam abelhas e que nem sabiam como é que era o trabalho da SIDASC em cima dessa situação. Mas que é muito importante, né? Sim. A gente precisa que as pessoas tenham o cadastro, principalmente porque a SIDASC faz vigilância. Então, nessa vigilância, a gente precisa saber aonde tem animal e quem responde por esses animais. A gente precisa saber localmente onde é que esses animais estão. Exatamente, né? Para a gente poder atuar com educação sanitária, com visitas nas propriedades. A gente não faz só fiscalização. As visitas que a gente faz, frequentemente, é orientativa, né? Entregar folder, conversar sobre as doenças, conversar com o produtor para ver o que ele está vendo na produção dele, se está tendo algum problema, se não está. Então a gente não faz só fiscalizações. É um órgão de fiscalização, a SIDASC é um órgão de fiscalização sanitária, na parte da defesa, mas a gente faz, em todo o trabalho de fiscalização, a gente sempre faz algum tipo de educação sanitária também. Isso vale também para aqueles moradores de área rural, por exemplo, né, que tem criação em casa para consumo próprio, né? Estamos falando aí de porcos, galinhas e patos, marrecos. Exatamente. Né? E sempre deveria chamar o veterinário da SIDASC para ganhar esse conhecimento, né? Isso mesmo. E quando vocês visitam locais assim, por exemplo, né? O que vocês levam? Né? Instruções de como lidar mais corretamente com aquele animal, a instalação que aquele animal está? A gente conversa sobre diversos assuntos. Não tem um padrão sobre isso daí. Vai ter situação onde a pessoa tem bastante dúvida e no que a gente puder auxiliar em dirimir essas dúvidas, a gente faz. É que a pessoa pode ter na cabeça assim, eu não vou chamar a SIDASC, que eles vêm aqui, eles me proíbem de ter isso aqui. Existe isso. A SIDASC não vai lá fechar as coisas? Não é assim que funciona. A gente, como eu falei, a gente fiscaliza, né? Existem algumas situações que são irregulares. Mas são situações pontuais e toda a ação que a gente toma também é pontual. Tá, tu poderia dar um exemplo de situação irregular, por exemplo? Que talvez já tenha passado por vocês? Não, a gente frequentemente. Situações que são irregulares. Por exemplo, bovinos sem identificação individual. Em Santa Catarina, a identificação com brincos é obrigatória. Então, todo mundo que tem bovino... Mesmo que você tenha só um... Não importa só a finalidade, para consumo próprio nem a de leite, quantidade. por exemplo. Não importa. Tem bovinos ou tem búfalo, tem que ter brinco de identificação. Então, se o animal chega na propriedade e não tem brinco, ele tem ali uma criação de forma irregular. Suínos alimentados com resto de produto de origem animal. Suínos alimentados com resto de refeitórios, de restaurantes, de como era comum escola, antigamente. Como era comum antigamente. Hoje é totalmente proibido em Santa Catarina, sem nenhum tipo de exceção. Não pode dar, por quê? Porque o alimento é um meio de transmissão e disseminação de doença para os suínos. Peste suína e febre aftosa são 2 doenças que são transmitidas por suíno através da alimentação de produto de origem animal. Então tem uma causa, não é simplesmente pela vontade de proibir para dificultar, não é isso. Há uma doença importante. O Santa Catarina é um estado livre de febre aftosa sem vacinação, é reconhecido internacionalmente, é reconhecido como livre de peste suína. Então, nós temos esse reconhecimento, esse status sanitário, que é o que permite a gente exportar os nossos produtos para inúmeros países do mundo todo, Europa, Japão, México, Emirados Árabes. Então, o Brasil, o mundo inteiro recebe alimentos de Santa Catarina porque nós temos esse status sanitário.
E para manter esse status, algumas coisas têm que ser feitas. Primeiro, nós não podemos deixar essa doença chegar aqui de novo. Então tem que ter a vigilância. Segundo, a gente não pode correr riscos dessa doença chegar. Onde é que está o risco? No suíno, está na alimentação. No bovino, a gente precisa rastrear, está no brinco. Então, são meios sanitários, meios epidemiológicos para que a gente impeça que essa doença volte e, se acontecer de voltar, a gente conseguir resolver o mais rápido possível e evitar que ela se dissemine para uma região maior. Ficar pontualmente ali. Na questão das aves, por exemplo, abelhas, né? Existem também orientações ou irregularidades nesse sentido? Todo mundo que cria um animal, que não seja cão e gato, e que não está devidamente cadastrado na SIDASC, ele está tendo ali uma situação irregular. Né? Vai ter multa, vai ter... Não é assim que funciona. Né? A gente avalia toda a situação. Particularmente eu não gosto de dar multa. Não sei se tem gente que gosta, mas particularmente não. Eu prefiro partir na situação orientativa primeiro, a menos que seja uma situação sanitária extremamente precária, uma situação de maus tratos acontecendo claramente ali, é diferente, né? Mas na maioria das situações a gente consegue regularizar uma criação, não tem custo algum, a SIDASC não cobra pelos seus serviços, nenhum serviço é cobrado pela SIDASC. O único serviço então é só a boa vontade de regularizar. A boa vontade de regularizar, conversar com a gente explicar o porquê isso que nós estamos fazendo aqui. Não é uma questão burocrática. Existe uma explicação técnica do porquê que está sendo feito aquilo ali. Se tem um foco de uma doença acontecendo, a gente precisa saber quem que ao redor cria aqueles animais para saber aonde orientar. Para essa pessoa nos ajudar também, dizer, eu encontrei aquilo que você me falou, eu encontrei aqui. Né? Quer vir ver o que está acontecendo? Claro, a gente vai lá. Então é uma parceria entre quem cria e entre o órgão da SIDASC. E como fazer para entrar em contato com a SIDASC? A SIDASC aqui em Blumenau, eu respondo pelo município de Blumenau, nós temos um telefone, 3378-8493, esse telefone também é o WhatsApp. Nós temos o 3378-8807, que é o telefone do colega que trabalha comigo. Nós somos em 2 veterinários na unidade local de Blumenau. E o 3378-8484, que é o telefone da Regional de Blumenau. A Regional ela embarca 19 municípios e a gente trabalha ali no mesmo prédio, junto a gente tem um contato mais íntimo. Né? Qualquer coisa pode entrar em contato ali. E tem o canal da Ouvidoria do Estado, que é ouvidoria.sc.gov.br. Nesse canal pode ser divulgado qualquer coisa, denúncias, notificação de doença, dúvidas, elogios, sugestões, qualquer coisa pode ser feita por ali. Tá certo. Obrigado pela tua participação, Augusto, e pela agradeço. Presença aqui falando desse papel importante da SIDASC. Eu agradeço pelo espaço e fico sempre à disposição. Augusto Enéas Upmor, médico veterinário da SIDASC aqui em Blumenau, conversou com a gente.